E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves, de Sociologia para o Ensino Médio. Vamos aqui orientar o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, iniciando aqui o volume 2. Dentro da proposta da semana 1, temos aí a unidade temática Diversidade e Desigualdade na Sociedade Contemporânea. Peço a vocês que leiam os textos entre as páginas 147 e 149 do plano de estudo de vocês, o PET. Na proposta da semana 1, temos aí a ideia de conceituar o termo cultura. Falar do conceito de cultura e questionar o que é cultura, trazemos várias reflexões. Muitos de vocês vão deparar com essa discussão e colocar falas do senso comum, que é normal. Todos nós trazemos conceitos básicos de cultura a partir de olhares do senso comum. Porém, quando aprofundamos essa discussão, veremos vários conceitos voltados ao tema cultura e entenderemos ela dentro do conceito mais geral das ciências sociais. Ao falar então aqui sobre cultura e o conceito básico, fazemos aqui uma menção de entender que a cultura parte sim de valores, tradições, hábitos, envolve a religião, a linguagem, a arte, a filosofia de um povo. Então, para aprofundar mais, vamos trazer algumas leituras aqui importantes para entender melhor esse conceito. Segundo o pensador francês Félix Guattari, a distinção dos 3 sentidos usuais de cultura são cultura valor, ou capital cultural, cultura alma coletiva e cultura mercadoria, que entra também o conceito de cultura de massa. Vamos falar aqui dessas 3 culturas para entender um pouquinho mais. Ao falarmos aqui então da cultura valor, estamos falando algo muito presente em uma cultura dominante, que envolve a possibilidade ou não possibilidade de possuir uma determinada cultura. Quando a gente fala desse caso aqui, a gente vai observar muito a ideia de dominações, o acesso a informações, o acesso a conhecimento. Uma leitura interessante para refletir sobre esse conceito é trabalhar com o grande sociólogo francês Pierre Bourdieu, também outro francês aqui nessa interpretação. O Bourdieu, ele traz uma leitura sobre esse capital cultural e algumas críticas também que envolve por trás esse capital cultural e a desigualdade social. Falar de cultura valor envolve principalmente esse acesso que envolve a arte, a música, a ciência, a filosofia, a matemática, dentre outras questões. É adquirir essas informações e conhecimento. Quanto mais você tem acesso a essas informações, mais você domina, mais você tem ali a possibilidade de determinar a sua cultura. E eleva também cenários de quem tem mais ou menos cultura. Vamos envolver isso também no sentido de cultura erudita, que vamos discutir em outro momento. Mas é importante já começar a entender esse conceito aqui a partir do Guattari. O termo também que o autor coloca aqui em questão é a cultura alma, coletiva. Envolve muito um pertencimento da nossa coletividade, a essa ideia de civilização, grupo, social, está ali presente. Quando falamos então dessa cultura alma coletiva, estamos aqui também tendo essa noção que todas as pessoas, grupos, povos têm culturas e identidade cultural. Colocarmos aqui em questão a nossa cultura no norte de Minas, que envolve uma mistura da cultura geral de Minas Gerais, mas também a influência da cultura baiana de um modo geral, principalmente do sertão baiano. Entender características que faz nós, como um povo sertanejo, um povo geraizeiro ou um povo norte-mineiro, como podemos analisarmos. Essas culturas fazem parte de pertencimento, a questão da identidade cultural colocada aqui em questão. Então, entender, por exemplo, nosso sotaque, nossos hábitos, como por exemplo, estamos num período de festas juninas, que infelizmente diante dessa pandemia perde-se um pouco as suas características principais, essa reunião das pessoas, mas é uma festividade que tem uma representação simbólica na nossa cultura aqui local, que vários lugares do Brasil vão ter, mas aqui vai ter algumas diferenças de outros lugares, porque são características que trazem identidades nossas locais.
por mais que ela pode ser espalhada no Brasil inteiro, essa festividade, em alguns lugares vão ter suas diferenças. Como, por exemplo, nós temos tradições de roubar a bandeira. É uma tradição que você não vai encontrar em qualquer lugar. Essas características para entender a cultura, né? E as suas diversidades em questão. E por fim aqui trazemos a cultura mercadoria. Nessa questão aqui da cultura mercadoria, também temos um outro grande nome para discutir, ou melhor, dois grandes nomes para discutir esse termo, que são os grandes pensadores da Escola de Frankfurt, né, da teoria crítica, da escola crítica, da sociologia, Adorno e Horkheimer. São dois pensadores que contribuíram uma discussão sobre essa ideia da cultura de massa e da indústria cultural. Mas vamos falar aqui no conceito de Guattari. Quando falamos aí do uso do termo cultura, como cultura mercadoria, correspondemos, segundo Guattari, é chamado a cultura de massa. Nesse caso aqui, temos uma diferença da ideia da cultura erudita, né, do acesso desse capital cultural, e nós temos aqui uma diferenciação também dessa ideia da coletividade, do pertencimento, da identidade. A cultura de massa, ela tem o acesso a partir da mercadoria. Tudo se transforma em uma mercadoria. Pensar, por exemplo, livros, filmes, músicas que a gente consome a partir de aplicativos, né? Compramos lá ou baixamos essas músicas e reproduzimos aquele hábito cultural ali transmitido. Ou a questão de uma moda, uma tendência vestuária, por exemplo, ou transporte, por exemplo. Vão se tornando mercadoria. Entender, por exemplo, como um objeto antes de um pertencimento, identidade, um grupo, se tornou uma mercadoria na sociedade, né? Vendida na internet, no comércio, e as pessoas consomem para se inserir naquele hábito, naquele momento, naquela moda, daquela questão. Um exemplo disso são os pincers, né? São acessórios que hoje são muito comercializados, né? Pelo grande mercado, né? E as tendências de moda. Tem a época que a galera toda ali começa a usar o pincer, por exemplo, e tem momentos que não tem uma queda, mas é uma mercadoria hoje, que ela surgiu a partir de vários povos, né? Tem vários povos que têm sua identidade, fazer um furo ali na orelha, nariz e tal, por exemplo, para simbolizar algo dentro dos seus costumes. E se tornou hoje uma mercadoria que as pessoas usam por uma tendência de moda, não por um pertencimento exato, mas por causa que é uma moda, uma tendência, acho bonito e tudo mais. É o que a gente chama dessa cultura mercadoria, que vai se tornando uma cultura de massa. Uma transformação daquilo que antes tinha um pertencimento identitário em uma mercadoria qualquer, por exemplo. Refletir sobre isso é entender a ideia do consumismo na sociedade contemporânea. É um ponto para a gente também trazer nessa leitura sobre a cultura mercadoria. Outra proposta aqui colocada para vocês é sobre a questão da diversidade cultural e do etnocentrismo. Sabemos que nós temos uma mega diversidade na sociedade. Quando a gente fala dessa questão de etnocentrismo, é importante fazermos uma leitura bem crítica sobre o conceito desse etnocentrismo. O etnocentrismo, ele parte dessa ideia de visão do mundo a partir da minha cultura, a partir da minha etnia, a partir do meu grupo social, né? A leitura que eu tenho de mundo é a partir do meu. Mas como assim? Vamos tentar entender isso melhor. A imagem aí abaixo, ela retrata um ponto bem interessante. Temos duas mulheres, onde tem uma grande diferença visual de uma para outra. Percebemos claramente, né, que uma das mulheres faz parte de uma ideia de padrão da cultura ocidental, né, principalmente a ideia econômica de alta sociedade, né, numa aparência bem genérica aqui da coisa, enquanto outra faz parte de uma cultura oriental, principalmente aqui marcada da cultura muçulmana. Elas se veem e tem um questionamento automático uma da outra. Enquanto uma acha que a sociedade da outra é altamente machista pelo modo que ela está vestida com a burca, a outra também tem a mesma visão da outra pelo fato dela estar, né, apenas de biquíni, né? Colocando também a sociedade machista presente na cultura ocidental, onde a mulher se torna esse objeto sexual, né, em questão,
e está exposta daquela forma justamente por causa de um padrão machista da sociedade que a mulher tem que estar assim também. Então, são dois pontos de vista iguais, só que de visões diferentes, né? De ideias diferentes. Todos envolvem a questão da roupa, todos envolvem a questão do machismo na sociedade e da mulher, né, sendo submissa a isso, mas são duas realidades diferentes que se colocam aqui no oposto e criam um certo preconceito naquela visão ali geral naquele momento, sem aprofundar, sem entender todo um contexto que está ali dentro daquelas vestes. E claro, né, a gente sabe que tem um senso crítico aqui importante para iniciarmos. Mas por que eu estou colocando essa questão aqui para analisarmos? Entender o etnocentrismo é muito olhar para o outro apenas no seu conceito de cultura, na sua concepção do que é o certo, o errado, né, os seus valores, seus hábitos, suas tradições. E não leva em conta a tradição de quem está sendo observado. Quando a gente coloca esse papel das ciências sociais para observar o outro, é importante o conceito da alteridade, que é se colocar no lugar do outro, não no sentido de empatia, mas no sentido de se colocar no lugar do outro para entender o que o outro vê de mundo, o que o outro percebe de mundo e como seus valores culturais, sociais, políticos, religiosos estão ali presentes. Então, nessa questão, o etnocentrismo ele marcou os preconceitos na sociedade contemporânea, né? É claro que isso parte há muito tempo, principalmente o período da colonização das Américas, a migração, né, dos povos europeus para o resto do mundo, principalmente aqui no continente americano, né, nos continentes americanos, tem essa concepção do etnocentrismo, que é observando o outro a partir da sua concepção. Muitos europeus, quando chegaram aqui, achavam que os povos indígenas eram povos atrasados, arcaicos, simplesmente porque não tinham seus mesmos hábitos. E aí, como é que a gente vai tirar a relevância, por exemplo, dos povos incas, que já tinham um desenvolvimento enorme em relação à produção, desenvolveu um mecanismo de produção agrícola que fez os incas, inclusive, ser um dos poucos povos do mundo, da história da humanidade antiga, principalmente, a não passar por necessidade de fome. É um sistema político e econômico que eles tinham de uma forma muito bem organizada, muito bem planejada. Como você vai dizer que esse povo é um povo atrasado simplesmente porque não tem as mesmas concepções e valores culturais dos povos europeus? Então, são coisas para a gente começar a observar como o etnocentrismo contribuiu para coisas intensas e negativas na sociedade contemporânea, como, por exemplo, o racismo, que infelizmente é uma característica que marca a desigualdade social e a violência, não só no campo simbólico, né, em questão, mas a violência em modo geral. Então é algo para aprofundarmos e criticarmos quando falamos desse conceito de etnocentrismo. Nessa questão aqui, temos aí uma reflexão, né, desse fenômeno sutil que manifesta através da omissão, como ele acaba contribuindo aí para impactos, né, principalmente nessa visão eurocêntrica, né, que parte dessa ideia das etnias europeias ao resto do mundo e contribui para essa construção de que a perfeição, o desenvolvimento, a evolução, ela é ligada aos povos de etnias europeias e não o resto do mundo, e contribuiu, né, por todo esse racismo estrutural na sociedade e tudo mais, essas desigualdades aí marcadas em relação às culturas, né, às diversidades culturais e às diferenças dos povos, entender essa relação com o outro. E quando a gente está falando dessa questão, é importante também trazermos algumas leituras, como por exemplo o etnocídio, que é a destruição de modos de vida e pensamentos diferentes dos compartilhados por aqueles que conduzem à prática da destruição, que conhece a diferença como um mal, que deve ser sanado mediante a transformação do outro. É algo que chamamos aqui a atenção para a leitura do etnólogo francês Robert Julian, que traz em sua análise essa cultura homogênea, né, essa provocativa de querer homogeneizar todas as culturas, destruir todos os padrões culturais para construção apenas de um, né, imposição de um, que seria a cultura dominante em questão aqui, por exemplo, e que ela está voltada ao outro.
o outro é sempre o diferente, né? No caso aqui, se a gente coloca essas duas mulheres em presentes aí, né, na imagem, no nosso cotidiano, a gente vai ter o padrão da mulher oriental como o outro, a diferente, porque não faz parte do nosso contexto. A outra tem padrões normais, da nossa cultura, diferente da todo vestido de burca. Então é algo para a gente observar que muitas vezes esses povos são rejeitados e tem essa visão da destruição, né, dos conflitos aí étnico-raciais, justamente com essa ideia de aniquilar aquilo que não pertence ao meu, que não pertence ao meu grupo, que seria o outro. É algo para a gente trazer uma leitura bastante crítica aí nesse ponto que é provocado. E falar de diversidade cultural é entender que vivemos uma diversidade e ela tem que ser observada, ela tem que ser colocada com análise. Como, por exemplo, um pequeno município como Taiobeiras aqui, nós temos diversidades culturais, principalmente com a influência hoje das redes sociais, da mídia, né? As diversidades elas se multiplicam. Se você pega um padrão da população taioberense há 50 anos atrás, você tinha uma religiosidade homogênica, você tinha padrões, né, de costumes, comportamentos muito parecidos. Hoje você tem uma diversidade no município, principalmente vem gente de outros municípios para cá morar, ou foi embora, morou um tempo fora, voltou. E a questão da influência da internet que faz, por exemplo, um jovem taioberense gostar de músicas de jovens coreanos, ou que faz um senhor no município de Taiobeiras a ter práticas religiosas de religiões que não tem aqui presente. Exemplo. Outra questão aqui para a nossa discussão entra sobre esse conceito de cultura popular e cultura erudita. Já estamos aqui já bem falando sobre esse assunto, né? Temos aí um texto voltado a essa discussão e vamos trazer alguns conceitos. Quando chamamos aí a atenção para essa cultura erudita, falamos aí de uma cultura que está associada às elites. Os seus produtores fazem parte de uma elite social, econômica, política e cultural. E seu conhecimento é proveniente do pensamento científico, dos livros, da pesquisa, da universidade ou do estudo em geral. Então, quando falamos de cultura erudita, muitas vezes associamos a ideia de pessoas que têm intelectualidade acima, que têm acesso à informação e conhecimento. E muitas vezes com uma raiz bem preconceituosas. Por quê? Porque essa cultura erudita ela é muito limitada a uma elite na sociedade, um grupo de privilégio na sociedade, que tem poderes não só econômicos em questão, mas poderes de status, né? Ele tem status sociais altos que têm um reconhecimento com privilégios que esse grupo tem na sociedade. A cultura erudita, por muito tempo, ela ficou caracterizada como uma cultura coerente, a cultura certa, a cultura que as pessoas que tinham poder tinham. Quem não tinha essa cultura era tratado como qualquer coisa. Hoje, principalmente com os avanços, né, das comunicações, a posição de movimentos, grupos sociais, movimentos sociais, na própria ciência em questão, as ciências sociais aqui em questão, tem a cultura popular valorizada e reconhecida com um valor importante também para a ciência, né? Como a gente pode observar em algumas leituras de entender como o senso comum ele também faz parte de um conhecimento hoje científico, né? Por mais que a gente tenha que separar uma coisa da outra, a gente sabe também que o senso comum ele pode contribuir e contribui muito sim com a ciência. Mas vamos lá observar essa cultura erudita também com a cultura dominante. Ela ficou enraizada principalmente a grupos de poderes, né? Grupos dominantes na sociedade que têm essa concepção do que é o certo e o errado, principalmente se colocando como o certo. Esses grupos, na cultura brasileira, eles sempre estiveram presentes. Desde o período da colonização, são presentes na nossa cultura, presentes na nossa sociedade. Entender, por exemplo, como esses grupos dominantes impôs uma religião à população, como esses grupos dominantes impôs uma linguagem na população, como esses grupos dominantes impôs a concepção do certo e errado, né, da inferioridade de grupos sociais,
e a superioridade de outros grupos sociais. Isso é algo para a gente também trazer uma leitura bastante crítica e questionadora sobre essa ideia de cultura dominante, o termo bem usado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, já citado aqui. E quando falamos aí de entender a cultura, é interessante e importante entender a herança social. O ser humano recebe a cultura dos seus antepassados, mas cada pessoa, cada indivíduo é capaz de modificar a cultura herdada, pois a cultura é modificável, flexível. O ser humano recebe a cultura e a remodela, portanto a cultura não é fixa. Um exemplo grande sobre isso é entender a sociedade contemporânea. O acesso à internet, o acesso aos meios de comunicação e hoje as redes sociais, por exemplo, são mecanismos que contribuíram para várias modificações de comportamento da sociedade. É muito comum vocês perceberem que uma tendência de moda que estoura hoje, né, em uma cidade, um Brasil, um estado ou no mundo afora, rapidamente ela é manifestada por vários lugares do mundo. Faz parte dessa modificação, essa transformação. E entender que um tempo passado para um tempo presente mudou muita coisa, né? Não só por causa dos meios tecnológicos, dos meios de comunicação como a internet, mas outros fatores também são contribuintes dessa transformação. Um exemplo disso é entender nosso modo de falar, nosso modo de agir, roupa, né, acessórios que a gente utiliza. Entender, por exemplo, que até o início do século XX as pessoas tinham comportamentos bem diferentes do início agora do século XXI. São transformações que são colocadas aqui nessa transformação e essa modificação citada, essa flexibilização que é a cultura. E por fim, falar aqui da nossa cultura popular. A cultura popular que envolve o sentido também de identidade, pertencimento. Todos nós fazemos parte da cultura popular, todos nós transmitimos essa cultura popular ao longo do tempo. Essa imagem abaixo ela tem uma representatividade, uma diversidade dessa cultura popular, que em vários lugares do país, do mundo, né, no próprio município nosso aqui tem essa diversidade e essa cultura popular presente. Envolve a nossa linguagem, tradições, costumes, a arte, a filosofia, a música, tudo isso está envolvendo aí a cultura popular. E é algo para a gente trazer aqui como análise. Pessoal, essa é provocativa aí para a semana 1. Peço para vocês novamente que leiam os textos para estar se orientando, estar aprofundando na temática. É um tema muito bom de fazer leituras, interpretar, que é o tema da cultura. E aí, vai ter as atividades agora da semana 1. Espero vocês aí. Veja aí as orientações das atividades para ajudar vocês. Antes de começar nossas atividades, eu quero lembrar vocês que é só preciso responder essas atividades. Não precisa copiar as perguntas que já está aí no material de vocês, impresso ou digitalizado no celular. Segue aqui um modelo de gabarito para vocês aí, que vocês vão montar no caderno de vocês. Coloquei o nome da questão, coloquei as alternativas para marcar, né, já que essa semana são só alternativas de marcar. Não esqueça de colocar também a identificação da semana, a unidade, o nome seu, o nome da turma e do professor. Mesmo que vai estar no seu caderno, mas faça isso assim organizadinho para não ter problema depois. Vamos então aqui fazer uma orientação para vocês responderem as atividades. São 5 atividades nessa semana 1, são todas de marcar e estão bem tranquilas aí de fazer. Basta ler os textos, basta ter uma interpretação dentro das perguntas para responder tranquilo. Questão 1. Então, vamos aqui responder o que representa a cultura imaterial. Pessoal, lembre, quando falamos de cultura imaterial, é algo que não é palpável, não é algo que não tem um material específico ali para representá-la, mas a gente sabe que ela existe. Então, ao analisar essas alternativas, percebe muito claro aqui o que seriam essas questões. E lembre-se, cultura envolve tudo que representa uma sociedade, desde a nossa forma de falar, desde nossos costumes, desde nossas tradições, a questão religiosa, a questão da arte, a questão da música. Então, tudo isso tem representatividades materiais e imateriais também, porque tem seus símbolos, tem seus objetos que representam isso, e ao mesmo tempo aí tem a questão dos seus conceitos básicos. Então, tá bem tranquilo responder essa alternativa, porque você vai conseguir eliminar
tudo que representa material para chegar no que só está ali representando o imaterial, ou seja, aquilo que não tem algo, um objeto para ser tocado, por exemplo. Questão 2. Lembre que a gente discutiu sobre conceitos da semana 1. Automaticamente, vocês vão lembrar apenas de alguns conceitos. E aí você vai conseguir eliminar várias alternativas aqui. E lembre-se, quando a gente está falando sobre isso, a gente está colocando uma etnia no centro. Junto a essas duas palavrinhas, vocês vão automaticamente lembrar de algum conceito que a gente já trabalhamos aqui e da alternativa aqui correta. Tá bem tranquilo também essa questão. Faça aí com calma, leiam com calma para responder ela. Questão 3. Vamos lembrar, quando falamos dessa visão etnocêntrica, nós estamos falando do etnocentrismo. Falar do etnocentrismo é colocar a nossa visão de grupo, de sociedade, nossa visão enquanto o grupo social, a cultura social que eu pertenço, diante o resto. Então, muitas vezes, quando você pergunta a uma pessoa e ela te responde no senso comum, o que ela acha, por exemplo, dos povos indígenas, ou dos chineses, ou dos árabes, ele vai colocar um ponto de vista do estranhamento dele. Ah, é estranho, a pessoa não usa roupa. Ah, a pessoa é estranha porque come lá escorpião. Ah, a pessoa é estranha que tem casamento com várias mulheres. Essas visões é algo que a pessoa cria a partir de um estranhamento que ele tem daquilo, né? Colocando inclusive como algo que não representa, então que não faz parte da cultura dele e acha aquilo errado ou acha aquilo que não é tão coerente, pelo menos. Então, é algo para a gente observar quando falamos dessa visão etnocêntrica, é um preconceito que temos a partir do outro numa visão nossa, da nossa cultura, dos nossos aspectos culturais. Então, essa alternativa aí tá bem tranquilo de responder, mas tenha esse cuidado de observar esses preconceitos criados, né? Essa generalização criada na visão etnocêntrica que ela produz. E aí, lembre, é a que não corresponde a uma visão etnocêntrica, ou seja, que não tem essas características que eu citei. Questão 4. Outra questão bem simples, falamos aí já também, né, dentro do conceito da semana 1, tá bem tranquilo. E quando nós estamos falando desse questão de diferenças aqui, estamos falando desse tanto de aspectos aí, né, vários tipos aí em questão, nós estamos falando de algo de diversidade. E como a gente está falando de cultura, tá bem tranquilo responder essa alternativa aí também. Questão 5. Dentre as frases a seguir, identifica aquela que expressa a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo. Estamos aqui associando principalmente essa ideia de cultura de massa, né, da cultura mercadoria, mencionada aqui por Félix de Guattari. Então, faça essa leitura para entender e interpretar qual o sentido da propaganda numa sociedade de consumo. E aí vocês vão observar principalmente essa concepção que a cultura de massa, a cultura mercadoria, ela tenta promover na sociedade, que é principalmente aqui entender esse consumismo. Pessoal, vale relembrar vocês que não é necessário copiar as perguntas, apenas responder. E faça aí um gabaritinho tranquilo no caderno de vocês. Outro detalhe, o envio da atividade. Vou estar sempre instruindo vocês em relação ao envio. No próprio material em PDF que foi compartilhado para vocês, tem aí um link onde vocês podem enviar para mim as atividades. É só clicar aí no link, que eu também estar compartilhando com vocês por outras formas. Vocês vão estar acessando uma página do Google Formulário e responder para mim. É bem tranquilo aí, né? Vocês vão acessar pelo navegador de internet. Vocês vão colocar aí o endereço de e-mail de vocês para não ter problema de duplicar as mensagens. Tem aí o nome completo, que vocês vão colocar seu nome completo, preferência separa aí maiúsculo, minúsculo, bonitinho, né, tudo. Marca a sala de vocês. E aí vem as questões para responder. Na semana 1, vocês vão estar respondendo as alternativas só de marcar. Então vai marcar a alternativa, inclusive quando terminar e enviar tudo, já dou uma resposta para vocês correta, para vocês já estarem corrigindo no caderno depois. Na semana 2, tem aí uma opção para enviar o arquivo, como vai ser na semana 3 e 4, vocês vão ver aí no final.
Quando vocês clicarem aí para enviar, você vai selecionar o seu arquivo lá no dispositivo, pode tirar a foto no momento, né, no arquivo lá no caderno, porque são alternativas em respostas mais longas, então é preferido fazer assim, tirar a foto, ou já tenha tirado a foto antes e só vem em arquivos e envia para mim. É bem tranquilo. Peço a vocês aí que, se tiverem dúvida, me procurem e seguem então as orientações aí para vocês. Então é isso. Desde já, muito obrigado e até a próxima.